Quarta-feira movimentada na economia, não só em nível nacional, mas também todo mundo de olho no que está acontecendo lá nos Estados Unidos. É a chamada super quarta, com os investidores ali, de olhares atentos nas reuniões de política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e aqui do Brasil. O Comitê Federal de Mercado Aberto do BC americano, aliás, já soltou fumaça branca em relação aos resultados das reuniões, né? Eles mantiveram a taxa de juros do país entre 0% e 0,25%, além de deixarem também inalterada a compra de 120 bilhões de dólares por mês em ativos. Por aqui, o Copom também divulga a Selic. O mercado está ali projetando uma nova alta de 0,75 ponto percentual, elevando a taxa básica de juros para 4,25% ao ano. Para uma análise, então, sobre tudo isso que a gente comentou, a gente conversa agora com o economista Pedro Paulo Silveira. Pedro, boa tarde, bem-vindo aqui ao Band News. Boa tarde, obrigado pelo convite, muito gentil. Vamos comentar, então, a notícia que já saiu, que é dos Estados Unidos. Com a manutenção, fica um exagero chamar essa quarta de super quarta, hein? Isso já era esperado? Como é que você avalia? Não, a super quarta está bem definida. De fato, você ter para a economia brasileira o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central do Brasil definindo política monetária, isso tem muita influência. Então, está de bom tom. É super quarta mesmo. Eu concordo plenamente com esse termo. Agora, o Banco Central americano ele confirmou uma visão mais flexível, mais tranquila da política monetária americana, acomodando as pressões inflacionárias e jogando lá para o futuro, lá para 2023, as possíveis altas. O mercado teve uma reação inicialmente um pouco mais nervosa, mas agora já está se acalmando. Então, o Banco Central dos Estados Unidos, de fato, cumpriu o que se esperava dele, que era sinalizar tranquilidade do ponto de vista da política monetária, e depois o presidente do Banco Central, o Jeremy Powell, deu uma entrevista bastante, vamos dizer, rica, né, nos detalhes que levam o Banco Central a considerar a manutenção da taxa de juros por um bom tempo. Ainda que tenha sinalizado, hoje é o dia que eles soltam também um relatório no qual os diretores do Comitê de Política Monetária indicam o que eles acreditam ser o mais indicado para as próximas reuniões. Esse relatório mostrou lá para 2023 um aumento da dispersão das expectativas em relação ao que deve ser a taxa de juros básica lá no finalzinho de 2023. Hoje tem dois diretores que acreditam que a taxa de juros deva estar próxima de 1,5, tem dois que acreditam que tem que estar próxima de 1, e a ampla maioria acredita que ela deve estar abaixo de 1. Isso quando a taxa de juros está hoje em praticamente zero, entre 0 e 0,25. Então, está relativamente tranquilo. Eu acho que lá as coisas andaram bem. Para a gente fechar o elemento Estados Unidos, em relação, por exemplo, à inflação, em abril, por exemplo, teve registro da inflação fechando por lá acima da meta que foi estabelecida pelo próprio Fed. Como é que essas medidas todas em conjunto são elementos importantes para a definição dos resultados que a economia americana vai apresentar no final do ano, hein? Olha, apesar de ter tido essa alta de inflação, o mercado de trabalho americano ainda está muito longe de chegar perto do que foi antes do choque da Covid-19. A quantidade de gente empregada ou procurando emprego ainda é muito menor do que era antes da crise. Ela teve uma queda de aproximadamente 3 pontos percentuais, o que é bastante para a economia americana. A gente chama isso de taxa de ocupação da força de trabalho, taxa de participação da força de trabalho. O mercado de trabalho está bem tranquilizado. Enquanto você não tiver o mercado de trabalho mais robusto, a inflação não anda muito. Então, essas altas que a gente vê lá na economia dos Estados Unidos devem ser consideradas ainda transitórias. Então, lá a inflação não assusta, é outro problema. Eu acho que o Comitê de Política Monetária acabou por referendar essa ideia.
Ao contrário, aqui no Brasil, a gente já pode falar numa disparada da inflação, Pedro, porque o que a gente mais conversa, o que a gente mais nota, aliás, quando a gente conversa com a população, uma reclamação geral, sobretudo na inflação, no preço dos alimentos, então está atingindo ali a população em cheio. E isso tudo também tem repercussão na decisão que deve ser tomada mais tarde, após as 6 horas da noite, pelo Copom. É o que nós esperamos, sinceramente, né? Você falou, aqui a inflação é outra coisa. Ela afeta, de fato, a população mais vulnerável, que já está hoje debilitada pela quantidade de emprego disponível, né? Muita gente ainda fora do mercado de trabalho, muita gente que ainda não consegue voltar a exercer a sua atividade de autônomo, né? O velho bico. Então, muita gente fora do mercado de trabalho e sofrendo as pancadas de aumentos de preços sem parar. Então, nós temos aqui agora os alimentos que subiram fortemente, você teve o combustível que subiu fortemente, e essa alta foi consequência de um evento muito infeliz para a economia brasileira. Pela primeira vez, de fato, você teve os preços internacionais das commodities, commodities agrícolas, né? Milho, soja, algodão, todas essas coisas mais carne, e petróleo, esses preços internacionais subiram após a estabilização da Covid no segundo semestre do ano passado e o dólar continuou subindo. Normalmente, quando um sobe, o outro cai, você tem uma compensação. Dessa vez, os dois subiram e isso amplificou demais o efeito inflacionário sobre a economia brasileira e trouxe ainda mais penúria para as famílias brasileiras. O Banco Central tentou acomodar esse choque repetindo os discursos do Banco Central americano. Eu, particularmente, também achava que ia ser um choque transitório, pelo menos até fevereiro. Eu achava que ia ser uma coisa passageira, um aumento de preço que depois se acomodaria e a inflação voltasse a cair, mas não foi isso que a gente observou e não é isso que a gente continua observando, né? Pode ser que agora, com a queda do dólar, o dólar caiu de 5,60, 5,65 para os atuais R$5, pode ser que caia um pouco mais, ainda que o dólar tenha caído, e isso pode influenciar a inflação nas próximas semanas de maneira positiva, jogando o IPCA mais para baixo, você tem outros fatores hoje que jogam a inflação para cima. A energia elétrica está subindo aí 20% de novo, as famílias estão realmente pagando um preço elevadíssimo pela falta de chuva, né? Apesar de não ter racionamento de energia, tem quase um racionamento de energia, né? Esse aumento de preço é justamente para obrigar os consumidores, as famílias a consumirem menos, tem o mesmíssimo efeito de um racionamento. Então o Banco Central precisa ficar muito atento a isso. Então aqui o Banco Central vai ter uma posição mais dura, precisa sinalizar para a sociedade que está atento a esse surto inflacionário, para que a inflação comece a cair, né? Vamos ver se a partir de julho, agosto, a inflação volte a rodar ali perto de 0,30, 0,25, e a gente possa se acalmar. Mas o Banco Central vai precisar, com certeza, rever o discurso que fez até a última reunião e sinalizar que vai bater pesado na inflação. Bom, aguardemos então o término dessa reunião, né? Copom, que é sempre divulgado, claro, até depois do fechamento do mercado. O telespectador aqui do Band News vai ficar a par de tudo que vai acontecer, com repercussões também. Pedro Paulo Silveira, economista, ajudando a gente a entender um pouquinho mais o que se passa diante dessas decisões econômicas e qual a consequência aqui para o nosso dia a dia, que acho que é o mais importante, né, Pedro? Obrigada. Entendo. Até uma próxima. Agradeço o convite.